Passou uns caras no carro. E eles falaram, e aí, vida, aí tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Ai, tá tudo certo, eles entraram pra dentro da favela. Saiu até lágrima dos meus olhos agora. Nossa, até me arrepiei. Na hora que eles passaram lá do outro lado, eles falaram, e vida. Aí eles voltou, filho. Falei, pronto, esse menino vai voltar aqui. Mas aí eles pegaram e entraram ali na favela. Se acontece essas coisas, eu não consigo correr. Eu paraliso, eu não sei o que eu faço. Eu não consigo correr, eu fico parada. O desaparecimento e a trágica morte de Vitória Regina de Souza, uma jovem de 17 anos, comoveu os moradores de Cajamar, na Grande São Paulo, e comoveu o Brasil inteiro. A história começou em 26 de fevereiro, quando Vitória Regina saiu do trabalho após um dia inteiro de trabalho em um shopping local. Pegou o ônibus por volta da meia-noite, tentando voltar para casa. Houveram muitos desdobramentos, até o pai, em certo momento, foi considerado suspeito, mas uma investigação minuciosa descartou o pai como suspeito. A polícia já sabe quem são os verdadeiros culpados? Ou estamos longe de descobrir? É o que vamos falar no caso de hoje. Antes de começarmos, eu peço que, se você se curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, pode comentar à vontade. Isso ajuda muito no engajamento do canal, que está apenas no começo, e nós precisamos, eu sozinha aqui nesse canal, sou eu sozinha por aqui, eu preciso muito da ajuda de vocês. Muito obrigada, desde já muito obrigada pela visualização, pela sua companhia aqui. Agora, vamos ao caso de hoje que chocou o Brasil e o mundo. Esse caso que não sai da nossa cabeça, não sai do nosso pensamento. Vitória Regina, ela era caçula de 6 irmãos. Os pais dela vieram com 6 filhos do interior, tentaram uma vida melhor na cidade de São Paulo. E eles encontraram nesse bairro um lugar tranquilo e também que não é tão longe assim do centro de São Paulo. Ela tinha apenas 17 anos, mas segundo o irmão dela, ela gostava de trabalhar desde sempre, desde cedo, desde criança. Ela sempre arrumava alguma coisa para fazer. E o sonho dela era ser mãe de um menino e uma menina. E ela tinha o desejo também de ser auxiliar de necrópsia perita criminal, para ajudar a solucionar crimes e levar justiça às famílias enlutadas. Ela tinha esse sonho. Inclusive, uma das postagens, eu creio que seja a última postagem que ela fez no Instagram, ela deixou claro esse sonho aí de ser mãe. Ela tem uma cunhada que mora em São Paulo também, só que mais para o centro, e essa cunhada trabalha com extensão de cílios e unhas, e ela também tinha o desejo de aprender, de fazer um curso para se especializar em extensão de cílios e unhas para ter mais um dinheiro ali, para pagar sua faculdade, pagar seus estudos. Sempre foi muito esforçada e sempre gostou de ser independente. Ela era muito alegre, amava crianças, segundo seus familiares, sempre nas filmagens ela estava brincando com alguma criança da família, e muito amorosa. Fernanda Matos era amiga de Vitória, e foi justamente a Fernanda que conseguiu esse novo emprego para Vitória. Vitória trabalhava em uma padaria como jovem aprendiz, ela depois foi promovida a funcionária, mas ela resolveu mudar de trabalho, então ela estava procurando um emprego no shopping, encontrou com essa amiga, a Fernanda, e a Fernanda indicou a esse novo emprego dela. Ela só tinha 4 dias antes de desaparecer e ela estava radiante de felicidade, porque ela havia passado na experiência, ela teria a carteira dela assinada. Então, segundo Fernanda, ela estava radiante, ela estava feliz. As duas foram almoçar juntas e a Vitória, ela contou os planos dela de fazer curso, fazer faculdade. Uma menina cheia de planos, com brilho nos olhos. No último dia que ela soube que seria contratada, ela comemorou com todo mundo, ela ficou muito feliz, conversou, brincou com todo mundo e ela estava aliviada por ter essa segurança, a carteira assinada. Segundo Fernanda, Vitória, ela tinha uma preocupação muito grande com a vestimenta. Ela não gostava de andar com roupas que marcasse muito o corpo, tanto que quando ela estava no trabalho, até mesmo fora do trabalho, indo para casa, ela sempre usava uma roupa, uma blusa comprida, e até na última imagem que nós temos de Vitória indo para o ponto do ônibus, nós percebemos que ela está com uma blusa
de fato uma blusa bem comprida. Eu também tenho esse hábito, usar uma blusa mais comprida, que essa blusa ela tapa os quadris. Isso não tem nada a ver com assédio, né? Se uma pessoa tiver que ser assediada, ela pode estar coberta dos pés à cabeça, que vai sofrer alguma coisa do mesmo jeito, mas ela tinha esse critério, esse cuidado. Se tivesse alguém olhando para ela, ela se preocupava: por que essa pessoa está olhando tanto para mim? Será que a minha roupa está inadequada? Então a Fernanda disse que ela tinha esse cuidado, que ela achava que não ia despertar desejo em ninguém, porque ela tinha muito medo de ser assediada na rua. É uma coisa que ela tinha pavor. E nós vemos esse pavor dela no último áudio que ela enviou para a amiga. Inclusive, Fernanda foi a última pessoa a ver Vitória com vida. Elas se despediram num ponto onde a amiga pegaria ali o Uber, aí o táxi da amiga veio, ela foi embora, então Fernanda se despediu dela e foi embora para o ponto do ônibus. Pouco depois é que Vitória enviou esse áudio para ela, dizendo que estava com medo, que havia passado um carro por ela e que esses homens do carro mexeram com ela e ela estava sendo seguida. E depois, através de câmeras de segurança, realmente foi visto um carro seguindo o ônibus. Segundo relatos dos próprios investigadores, esse carro pertence a Michael. Teve um período aí bem difícil que eu também achei bem absurdo. A imprensa noticiou que o pai de Vitória ele era acusado, ele fazia parte dos suspeitos dessa tragédia toda. Eu pensei que a polícia tivesse alguma prova sólida para poder falar uma coisa dessas, mas não tinha uma prova sólida pelo que eu pude entender. A polícia entendeu que o pai dela tornou a ser um suspeito porque ele fez várias ligações para a Vitória depois do sumiço dela. Mas eu pergunto, qual de nós não ligaria para um ente querido nosso, para qualquer pessoa que entrou em contato conosco, tem horário para chegar em casa, mas por acaso a pessoa desapareceu? Naturalmente, nós vamos ligar várias vezes para essa pessoa para ver se está na casa de algum amigo. Não sei, eu acho que o natural nosso é exatamente fazer isso, é ligar. E isso não prova que uma pessoa seja um suspeito. Ele ter recebido em casa a visita do prefeito da cidade. O prefeito, e ele pediu para o prefeito se podia dar um terreno para ele em uma outra cidade, porque ele não conseguia mais morar ali, porque já era o segundo filho que ele perdia ali naquela localidade. O próprio subprefeito não entendeu por que colocaram o pai de Vitória como suspeito. E existem pessoas também falando que ele é uma pessoa muito estranha porque ele não chora. É assim, gente, desde o princípio das investigações, ele tinha uma aparência. Agora ele tem outra aparência. Quem falou muito bem sobre isso foi o canal Iconografia da História. Ele comparou o antes e o agora do pai de Vitória. Ele se abateu muito. Existem pessoas que verdadeiramente se acabam de chorar. E às vezes quem se acaba de chorar é justamente o culpado. E existem pessoas que são mais caladas. Eu tenho percebido muito isso. Tem pessoas que são mais caladas e essas pessoas caladas, elas sofrem até mais do que quem está lá fazendo escândalo. De repente, quem está fazendo aquele escândalo ali no cemitério é uma pessoa que não está nem sentindo tanto assim. Mas quem está mais calado, sim, está sentindo. Então isso não é motivo para colocá-lo como suspeito. A única coisa que eu realmente achei muito errado, não querendo aqui julgar, não querendo aqui tacar pedra em ninguém, mas a Vitória jamais poderia ter passado por aquela estrada. Não era uma estrada, era um beco, era uma rua, é uma rua que tem árvores para todos os lados, que não é bem uma rua. É um trajeto que os próprios moradores abriram para cortar caminho, é um atalho. E esse atalho não tem luz, só tem árvore para todos os lados, uma estradinha de chão. O pai de Vitória pediu que ela dormisse na casa da irmã, que fica bem próxima ao trabalho dela, mas ela quis ir para casa enfrentando todos esses desafios, porque ele já havia avisado a ela que o carro não deu tempo de consertar, de sair do conserto. Então ela resolveu vir assim mesmo, enfrentando todos esses desafios. Eu me lembrei de um fato, até ontem à noite eu estava me lembrando desse fato. A minha mãe, mesmo eu pedindo para ela não fazer isso, ela tinha o hábito de ir me buscar no ponto do ônibus. Às vezes meu pai estava bêbado no ponto do ônibus, me aguardando, juntamente com a minha mãe. E é longe o ponto do ônibus. Eu pedia: mãe, não faça isso. Mas ela fazia. Eu ficava morrendo de pena da minha mãe,
mas ela era muito teimosa. Todo dia minha mãezinha estava lá, todo dia. E eu costumava dizer para minha mãe o seguinte: mãe, se acontecer alguma coisa, o que é que a senhora vai poder fazer? E ela me respondia o seguinte, é uma coisa que faz todo sentido hoje para mim. Ela dizia: mas duas pessoas é muito mais difícil sofrer um ataque. Duas mulheres juntas é mais difícil sofrer um ataque. Uma pessoa sozinha é mais fácil. Tudo que a minha mãe falou naquela época faz todo sentido hoje. Só que o que aconteceu com Vitória pode ter sido algo premeditado, algo que só estava esperando uma oportunidade. Se essas pessoas que fizeram esse mal a ela já estavam monitorando, já estavam seguindo há dias, então era um plano muito bem articulado, muito bem arquitetado. Os envolvidos, eles já estavam preparando todo o laço para ela cair. O rastreamento do celular dela, ela chegou a saltar do ônibus e chegou a entrar nessa estradinha de chão que eu falei para vocês. O celular de Vitória esteve ativo até um pouco a metade do caminho, depois não mais. E o celular dela não foi encontrado até hoje. A Vitória Regina, ela falou com o ex-namorado pedindo para que ele fosse buscá-la. Ele diz que não tem muita intimidade com ela, que não falava com ela há um bom tempo, que estavam afastados, mas ela ligou para ele pedindo que ele a levasse para casa. Só que, segundo ele respondeu com ok, alguma coisa assim, e aí depois não conseguiu, não falou mais com ela. Então, nada dela chegar em casa. É claro que o pai dela se preocupou, começou a ligar para ela. Outros familiares também, com certeza, começaram a ligar, e aí já foi acionada a polícia. Eu não sei quanto tempo a polícia começou a procurar por Vitória, mas eu sei que esse caso, em especial, tomou uma proporção que ninguém esperava. Nem as próprias pessoas que fizeram isso com a Vitória esperavam a proporção que o caso tomou. Vocês se lembram do caso Sara Mariano? Aquelas pessoas que fizeram aquele mal a Sara Mariano não esperavam a repercussão que o caso tomou. E com certeza quem estava com ela, ainda no cativeiro, ela ficou 48 horas no cativeiro sofrendo na mão dessas pessoas. 48 horas é muito tempo, muito tempo. É uma eternidade para quem está sofrendo. É uma eternidade. Então, quando começaram todas aquelas buscas, os vizinhos todos se envolveram, inclusive o Daniel, que é conhecido deles desde a infância. E ali ele estava também, claro, muito prestativo, ajudando nas buscas. Muita gente ajudou nas buscas. A imprensa se interessou muito por esse caso. O caso tem muita mídia. Eu não sei se é impressão minha, se por acaso for impressão minha, eu peço que me perdoe, mas eu tenho a impressão que tudo vai mais rápido. Tudo vai mais rápido. Tudo. O caso não cai no esquecimento, não entra para a estatística. O próprio pai não esperava que as pessoas se importassem tanto com ele. Ele ficou comovido em ver tanta gente envolvida, ajudando, abraçando, sabe? Ajudando mesmo a procurar, pegando aquela causa ali como se fosse deles, o Brasil inteiro. Então ele ficou muito comovido com tudo isso. Eu não vou dizer que todo o repórter tem essa preocupação, né? Que na verdade o repórter faz o trabalho dele. Nem tudo que é colocado na mídia nós podemos levar como verdade. A única verdade que nós podemos dizer que é concreta são os resultados científicos. Contra os resultados científicos não existe achismo. Ou é ou não é. E muita gente, nesse caso, entrou com achismo. Inclusive, quando o pai da menina Vitória estava no programa da Globo, a Patrícia Poeta recebeu uma informação da produção dela, disse que o caso tinha sido concluído. Que o caso foi concluído. Então, que caso que tinha sido concluído? Concluído como? Assim, tão rápido? De que maneira foi concluído? A conclusão que passaram para ela é que o crime foi passional, conforme sabemos o que aconteceu, não tem como ser passional. Que coisa terrível. Foi coisa terrível demais, né? Então disseram para ela que foi o namorado do ex-namorado dela, que foi concluído. Mas nada foi provado, gente. Agora tudo virou para o Michael. Tudo indica que, segundo toda a investigação policial, indica para o Michael. Isso também não foi totalmente descartado, mas nós não podemos dizer que foi concluído, que é a conclusão da polícia, porque não foi concluído. Não foi nada concluído. Ainda é uma suspeita. E esses rapazes aí nem foram presos até o momento.
porque o Ministério Público não aceitou as provas, achou as provas insuficientes para que eles fossem presos mesmo. Eu vi programas, inclusive aqui no próprio YouTube, canais do próprio YouTube, canais grandes, gente, grandes, fizeram pior do que a Patrícia Poeta. Não estou aqui passando pano para a Patrícia Poeta, não. Eu estou apenas dizendo que teve gente que fez coisa pior do que ela. Canais grandes dizendo que a Vitória, ela andava com mais companhias. Ela tinha casos com homens de mais companhias. Eu estou dizendo isso de mídia aberta e de canal do YouTube aqui, canais grandes também. Não pequeno igual o meu, não, canais grandes. Estavam dizendo que ela andou com mais companhias, que todos, como se ela tivesse uma fila de todos os ex, aquele montão, todos eles têm passagem. E alguém tem certeza disso mesmo? Mas ainda que fosse, nada justifica a barbárie. E nada justifica também que as pessoas deem conclusão de um caso que não foi concluído nem pela polícia ainda. Dona Edna. O local onde Dona Edna foi encontrada é uma cachoeira bem distante da casa dela. Se ela fosse para essa cachoeira a pé, ela faria um percurso de por volta aí de 1h20. Foi encontrada, o corpo dela foi encontrado sem as roupas. E quem encontrou, segundo a polícia, quem encontrou o corpo dela era uma pessoa que estava ajudando também nas buscas, o Daniel. Ele fez filmagens do local e ele também foi encontrado no celular dele fotos do carro do suspeito, fotos do trajeto que a Vitória faria até em casa. Só que o que ele explicou em nenhuma entrevista foi o seguinte: a polícia diz que ele que encontrou o corpo da Dona Edna. Ele diz que é mentira. Ele disse que fotografou o carro daquele homem porque ele estava foragido, então ele viu o homem andando para lá e para cá com o carro, por que não fotografar? Fotografou o carro, fotografou também a placa. Ele filmou também o trajeto que a Vitória fez do ponto de ônibus até em casa. Segundo ele fez isso depois, bem depois do desaparecimento. Fez isso para ajudar. Só que a polícia diz que ele fez essas imagens antes do desaparecimento dela. Que a polícia entendeu que isso era um plano já arquitetado para sequestrá-la. Porque antes ele já tinha fotografado o carro, ele tinha fotografado o trajeto, só que nessa entrevista ele explicou que os policiais estão mentindo. Inclusive ele falou que foi uma pastora. Essa pastora disse que o corpo estava num lugar com muita água. E aí ele foi lá na cachoeira. No dia que o corpo foi encontrado, a pastora foi e falou: Daniel, mandou um áudio. Antes dela saber que o corpo foi encontrado, Daniel, me deu uma visão. Aí beleza, eu falei assim: pastora, ela falou assim: ó, é um rio, isso, mas tem como, se eu for no local, mostrar, né, que sei esse local mesmo. Ela falou assim: seria bom. Peguei meu carro e fui. Ele falou que acreditava em mim. Meu, de verdade, eu sou inocente, eu não sou culpado. Eu não tô chorando aqui. Um culpado tá chorando. Eu sou inocente. Eu juro tudo que a mais saiu, eu juro pra minha filha. Ele diz que foi essa pastora. Ele citou 2 vezes essa pastora, /profeta, que profetiza, aliás, que ela que deu as indicações para ele, por isso ele foi até a cachoeira. Quem é essa pastora? Eu tinha muito interesse em ver essa pastora. Se eu que não sou policial, se eu que não tenho nada a ver com o caso, queria muito saber quem é essa pastora, imagine a polícia então. Se essa pastora existe, se ela deu essa indicação para o Daniel, ela precisa aparecer para prestar esclarecimento, porque, segundo ele, ela sabia onde estava o corpo, porque ela recebeu essa mensagem de Deus. E voltando aqui para a Dona Edna. Dona Edna, ela é aposentada, segundo uma amiga dela, ela recebia aposentadoria, e ela tinha trabalhado na casa do padrasto do Michael, cuidando da mãe idosa do padrasto do Michael. Então isso liga Dona Edna ao Michael, de uma certa forma. O que eu achei muito curioso. A princípio, eu não vi as pessoas darem muita importância ao descobrimento do corpo da Dona Edna. Depois que descobriram que ela tinha essa ligação, que ela conhecia o Michael, aí sim eu vi o interesse. Aí sim houve um grande interesse de descobrir quem ela é. Dona Edna era natural de Jundiaí, era viúva, tem filhos, só que os filhos não vêm visitá-la regularmente, mas de vez em quando ela ia para Jundiaí visitar os filhos. Dona Edna foi descrita pelos vizinhos como sendo uma pessoa muito alegre, uma pessoa que não tinha maldade no coração, uma pessoa muito boa. Ela tem amizades ali de muitos anos já ali, inclusive um grande amigo dela de mais de 15 anos de amizade.
ele relatou algo que me chamou a atenção. Ele disse que ela tinha entrado em contato com ele uma vez sim, dia sim, dia não, ela ia na casa dele e ele disse que ela não estava bem da cabeça, que ela dizia que era para eles irem a algum lugar. Ela estava desesperada, dizendo, vamos ao tal lugar. Eu não entendi, ele não falou o lugar que era e nem disse quem eram as pessoas que ela estava acusando, dizendo que essas pessoas estavam abusando de crianças. Isso me chamou muita atenção, porque às vezes, quando uma pessoa diz uma coisa, a maioria, dependendo de quem é a pessoa, infelizmente, a maioria acha que a pessoa é louca. Aí, depois de alguns anos, as pessoas vão ver que o que ela dizia fazia todo sentido. Fazia todo sentido, isso acontece muito, aconteceu no caso de Iri. Muitas pessoas achando, enfim, né? Achando que quem acusava ele era maluco, estava inventando história, agora vemos que não era inventação de história, não era invencionismo, era realidade. Eu acho, pode ser, acho eu que a dona Edna sabia muita coisa e alguém se sentiu ameaçado, porque eu não acho que a morte dela foi natural e nem foi acidente. Esse amigo dela, de longa data, ele acha que ela caiu e bateu com a cabeça. Mas por que ele acha que ela foi na cachoeira de madrugada, caiu e bateu com a cabeça? Segundo ele, ela estava mal da cabeça. Dona Edna estava mal da cabeça porque ela andava falando isso. Mas se nós pararmos para pensar, faz todo sentido. A aparência da Vitória é uma aparência de uma menina muito novinha. Se ela disser que tem 12 anos, eu acreditaria. Ela parecia ser bem mais jovem do que ela realmente era. Nas redes sociais, ela colocava roupas mais provocantes para parecer mais velha, mas na vida dela mesmo, no dia a dia, ela usava essas roupas bem tapadas, né, para vir do trabalho. Eu acho que ela estava afastada da igreja há pouco tempo, porque ela era da Assembleia de Deus e ela fazia parte lá do louvor. Ela louvava muito na igreja, mas no dia a dia dela, ela usava aquelas outras roupas. Mesmo assim, com essas roupas provocantes, você consegue olhar para ela e ver uma criança. É por isso que eu digo, pode ter ligação, sim, a dona Edna pode ter visto alguma coisa. Ela saiu de casa 2 horas da manhã com uma bolsa, mas para ir para onde? Será que ela foi limpar alguma coisa? Foi limpar algum local? Será que ela questionou alguém? Porque o corpo dela foi encontrado próximo de onde o corpo da Vitória, uma semana depois, uma semana ou menos, pouca coisa, foi encontrado também o corpo da Vitória. Uma amiga da dona Edna recebeu a visita da dona Edna, eu acho que é Maria Filomena, se eu não me engano é Filomena o nome dessa senhora. Ela recebeu a visita da dona Edna, mas a dona Edna não havia falado nada demais para ela, foi lá só para pedir R$ 20 emprestado, que era para pagar a passagem, porque ela iria para uma outra cidade para receber aposentadoria. Essa amiga tinha mais de 40 anos que conhecia a dona Edna, mais de 40 anos, então emprestou o dinheiro, se despediram, ela foi embora, daí não foi mais vista por essa amiga dela. Os próprios familiares da dona Edna acreditam que tenha sido queima de arquivo. Segundo eles, ela pode ter visto ou escutado algo que não devia. E aí, então, resolveram tirar a vida dela para ela não contar. Dona Edna, ela tem uma extensa ficha criminal. Isso pode parecer não ter nada a ver com o caso da Vitória, mas é importante que todas as informações sejam esclarecidas. Segundo informações do repórter e apresentador Felipe Campos, a ficha criminal de Dona Edna é extensa. Uma ficha criminal extensa com mais de 30 crimes cometidos por ela mesma, que já cumpriu pena na penitenciária feminina de Butantã. Ainda segundo sua ficha, Edna teve vida criminal ativa até os anos 2000, com diversas passagens como tráfico de drogas, furto e estelionato. Sua trajetória controversa levanta suspeitas sobre os reais motivos que estão por trás de seu falecimento. Então, o corpo de Vitória foi encontrado uma semana depois. Que sofrimento, sabe? Quando nós vemos o que ela passou, o corpo dela estava parcialmente esquartejado. Já se sabe que mais pessoas, que mais de pelo menos dois DNAs foram encontrados ali no corpo dela. Então ela foi violada por mais de 2 pessoas. Pelo menos 2 pessoas já se tem certeza de que foi. Ela esteve no cativeiro por 48 horas. Ela sofreu todo tipo de abuso, espancamento e não dá para acreditar que alguém tenha tido coragem de fazer isso com alguém tão indefeso, com alguém que não fez nada para ninguém. Ela teve o corpo perfurado por arma branca. A causa da morte foi
um corte profundo no pescoço que causou uma hemorragia. Por isso, o local da desova estava sem sangue, porque ela foi assassinada em outro lugar, porque foi muito sangue que jorrou. E no local onde ela foi encontrada havia pouco sangue, mas ela teve a cabeça quase arrancada, quase. Ou foi quase arrancada ou foi retirada, porque foi algo tão violento que a cabeça estava um pouco separada ali do corpo. É muito difícil falar essas coisas, não é? Muito difícil mesmo pensar no que ela passou nessas 48 horas. E no local onde ela foi encontrada, a polícia chegou lá através de cães farejadores, procurando ali pelo caminho que ela percorreu, onde o sinal de celular dela parou. Foi ali que a polícia estava concentrando as suas buscas. Entre os vizinhos também, mas quem achou mesmo foi com a ajuda do cão farejador. Tiraram o cabelo dela, inclusive próximo ao corpo estava ali as roupas e o cabelo. Por que arrancar o cabelo? Por que tirar? Raspar o cabelo. Eu imagino que a pessoa, eu também, não foi só eu que imaginei isso, né? Um repórter falou também que isso é para despistar, para que parecesse que era coisa de alguma organização. Recentemente foi encontrado também uma pá e uma enxada perto do local onde Vitória foi encontrada. Aí, agora foi constatado que essa pá pertence ao padrasto de Michael. Ele havia dado falta dessa pá e dessa enxada num chiqueiro que ele mantém perto da casa onde Michael morava. Depois da perícia feita, Vitória finalmente pôde ser sepultada, só que não, claro, não puderam de maneira nenhuma abrir ali o caixão, mas eu soube que a mãe dela fez questão de ver o corpo da filha. Eu também, eu me conheço, se Deus me livre e guarde, se fosse eu numa situação dessa, eu sei que eu ia querer também ver o corpo, sabe, para ter, se eu não ver o corpo, eu não acredito que a pessoa se foi. Então a mãe dela realmente ela teve que ver o corpo da filha naquele estado. E eles ficaram horrorizados com o que fizeram com a filha deles. E por quê? Existem coisas que não existem nem porquê, porque não existe lógica, nada justifica uma coisa dessa. E nós sabemos que, nós que pesquisamos bastante sobre casos criminais, nós sabemos que não existe porquê. Se perguntado porquê, muitas pessoas tiveram essa oportunidade de perguntar o porquê a alguns criminosos. Eles simplesmente não respondem. Por que não respondem? Porque não existe porquê, não existe explicação. Foi sem motivo mesmo. Não precisa de motivo. E as pessoas pediram, exigiram justiça. Foi levantado gritos de justiça no sepultamento de Vitória e a população exige justiça até hoje. Inclusive, os moradores dali, eles mudaram o hábito, eles viviam com a casa assim aberta, porque, segundo eles, não existia tanto perigo. Mas depois disso, eles estão com mais cautela, a cidade não tem mais aquela tranquilidade que tinha antes. E é fácil de se entender, não é? É o luto que eles estão vivendo, um momento de luto, de medo, de incerteza, porque apenas um está preso, mas segundo a polícia não foi uma pessoa só que cometeu esse crime. Então existem mais pessoas soltas por aí, não se sabe. O suspeito número 1, Michael. A polícia de São Paulo prendeu Michael Antônio Sales dos Santos, suspeitos de envolvimento no caso da jovem Vitória, após contradições em seu depoimento. Com base nos indícios apresentados pela investigação, a justiça autorizou sua prisão temporária. Michael é dono de um Toyota Corolla prata, veículo que testemunhas afirmam ter sido visto na cena do crime. Ele declarou que passou a noite do desaparecimento de Vitória em casa ao lado da esposa, mas sua versão foi desmentida pela própria esposa dele. Além disso, os vizinhos da casa em que Michael morava ouviram gritos de socorro vindos dessa casa logo após o desaparecimento de Vitória. Os vizinhos ouviram pedidos de socorro vindos dessa casa, que já foi inclusive periciada. É muito triste saber que ela pediu socorro e não recebeu o socorro que precisava, se realmente aconteceu isso. Que nós não sabemos, nós não podemos bater o martelo em nada nesse caso, mas eu imagino que os vizinhos não iriam criar essa história de que ouviram gritos pedidos de socorro, sendo que a perícia já foi a essa casa e com luminol eles descobriram a casa foi muito bem limpa. Claro que o Michael não estava mais morando lá, ele havia se mudado
e essa casa está vazia, limpíssima. Foi feita uma faxina muito bem feita nessa casa, porém com luminol foi constatado sangue na porta do banheiro dessa casa. Então era sangue humano. Agora resta saber se é de Vitória ou não. Mas os vizinhos ouviram gritos de socorro vindo dessa casa, que é a casa que Michael morava. Eu ouvi dizer que quando nós estamos em perigo é melhor gritar fogo, porque gritando fogo, as pessoas saem de dentro das suas casas, saem de dentro das suas lojas, saem de onde for, vai sair para poder ver o que está pegando fogo, porque o fogo pode atingi-las. Então é mais a vítima, ela tem mais chance de sobreviver, porque as pessoas vão sair para ver o que está acontecendo. Mas quando a pessoa grita socorro, geralmente as pessoas ficam quietas, elas só vão lembrar desse caso depois, para poder dar o depoimento, que é o que aconteceu nesse caso aí. As pessoas se lembraram que nessa noite, a noite do desaparecimento, eles ouviram vindo dessa casa alguém gritar por socorro, sendo que na casa ao lado também será periciado, porque lá mora um dos suspeitos, que também não foi encontrado, esse suspeito ainda não foi encontrado. E mais uma coisa, a esposa desse suspeito também não foi mais vista, é a casa ao lado, que também está vazia, também será periciada. Segundo os policiais que estão investigando esse caso, no carro do Michael também foi encontrado sangue humano e ele mandou lavar. Anteriormente ele mandou lavar esse carro. Só que quando ele foi até o Lava Jato, ele fez alguns pedidos específicos, segundo, os próprios policiais, segundo relatos de testemunhas. Ele pediu para lavar muito bem o carro com água sanitária, com cloro, aliás, com cloro. E ele mandou também lavar o porta-malas com cloro. Mandou lavar muito bem lavado. Além de tudo isso, é o carro do Michael, segundo as investigações que aparecem nas filmagens. Michael, antes de tudo isso, ele havia dado uma entrevista. E nessa entrevista ele disse que o carro que aparece nas filmagens não é o carro dele, que o carro que ele vê nas filmagens é o carro branco. Os policiais conseguiram o celular dele e conseguiram também recuperar algumas mensagens que foram apagadas. E nessas mensagens ele enviou para outras pessoas, para outra pessoa, aliás, uma outra pessoa que nós não sabemos ainda o nome, a polícia ela vem guardando muita coisa em sigilo, porque muita coisa já vazou. Então agora eles estão mais cautelosos, mas ele dizia em sua mensagem o seguinte: meu carro foi filmado, agora ficou ruim. O advogado do Michael nega todas essas informações, ele nega tudo, ele diz que tudo que estão falando sobre o cliente dele, ele não está sabendo. Inclusive o advogado já foi trocado. Pelo que eu pude perceber ali, Michael tem pelo menos uns 5 advogados. Ele é mecânico. Michael pode ter agido sozinho. Michael acompanhava os passos de Vitória, inclusive no dia em que ela desapareceu. Vitória havia postado no Instagram onde ela estava, que ela já estava no ponto do ônibus indo para casa. Foi encontrado no celular dele um print desse post em que Vitória marcava em tempo real onde ela estava em uma história no Instagram. Através do Celebrite, do aparelho israelense que recupera mensagens apagadas, foi vista a seguinte mensagem. Ele fez mais uma pergunta para o Google. Vitória já vinha sendo seguida desde agosto de 2024. Através do Celebrite, foi possível recuperar mensagens apagadas e a polícia descobriu que desde agosto do ano passado que Michael estava perseguindo a Vitória. Enviando mensagens para o Instagram da Vitória, via WhatsApp e em outras redes sociais. Ele mandava muitas e muitas mensagens, segundo os investigadores, que conseguiram recuperar essas mensagens apagadas. Outro detalhe importante, segundo os investigadores, havia mais fotos de mulheres parecidas com Vitória no celular de Michael, com a mesma aparência e idade parecidas. Muitas fotos de Vitória e de outras jovens semelhantes a ela. Os outros investigados continuam sendo investigados pelas provas que eu já apresentei aqui para vocês. No caso, se diz ex-ficante, eu não sei por que frisar tanto isso, além de ex, é ficante, como se isso fosse atenuar alguma coisa, se isso tivesse alguma relevância. Desde a primeira vez que eu ouvi essa frase ex-ficante,
Eu achei estranho, soou estranho para mim. A impressão que se tem é que a pessoa ela quer se distanciar ao máximo da vítima. Não é ex-namorado, além de ex, foi apenas um ficante. Isso é uma coisa que me incomodou bastante nesse caso. Agora há pouco eu vi uma entrevista do advogado do ex-namorado da Vitória e ele frisa muito isso, mas muito mesmo. A entrevistadora até perguntou a ele por que ele repetia tanto essa frase ex-ficante. Então não foi só eu que me incomodei com isso. O outro investigado é o amigo de longa data. Só que contra esse pesa apenas aquelas provas de que ele fez a filmagem através da profecia de uma pastora e não passou disso. É somente isso. E ele alega que ele fez essas imagens para ajudar nas investigações depois, né, do arrebatamento de Vitória, que ele não tem nada com isso. E até agora não foram presos, é porque o Ministério Público não achou essas provas tão cruciais para prender uma pessoa. Mas eles continuam sendo apenas pessoas de interesse para a justiça. Agora a polícia, ela vem dar essa informação que talvez Michael tenha agido sozinho. Como ele pode ter agido sozinho se foi encontrado 2 tipos diferentes de DNA no corpo da Vitória? Isso quer dizer que 2 pessoas diferentes abusaram da menina. A mãe de Michael foi categórica em afirmar que o filho dela é inocente, que ele jamais faria nada que a magoasse. Pelo menos é isso que foi passado pelos investigadores para a imprensa. Michael também avisou, ele disse que está com medo porque ele está sendo ameaçado. Até o presente momento, é isso que sabemos. Para mim, a chave de tudo está no DNA, porque a ciência, ela não se engana, não tem condição de dar erro na ciência, nos exames que serão feitos, inclusive na enxada, também vai ser crucial na enxada e na pá, porque tem como a perícia descobrir de quem é a impressão, as impressões digitais da última pessoa que pegou, das últimas pessoas, aliás, que pegou nessa pá. Então isso aí vai ser crucial para a conclusão do caso. Então é a ciência que conclui, é a ciência, é o corpo mesmo que fala, o DNA encontrado na vítima, é isso que vai trazer a verdadeira conclusão para esse caso, sem achismos e sem suspeitas. É a conclusão, é exato. A ciência ela é exata. E já que tem essa prova, esse machado, já que tem o DNA colhido já no corpo da Vitória, então os verdadeiros culpados não poderão escapar. E é claro que o caso da Dona Edna também não pode ser esquecido, sobre a Vitória também. Então, breve nós teremos aí a conclusão desse caso através de exames, através da perícia. Aí não vai haver mais engano. Não posso esquecer de dizer meus sentimentos aos familiares e amigos. Esse caso chocou demais. É difícil até dormir à noite depois de saber tudo que essa menina passou, sem ter a menor chance de defesa. E aí eu fico me perguntando quantos mais passam por isso, só que não tem tanta mídia em cima. Quantos passam pelo mesmo? E entra para a estatística. Uma moça lá de São Paulo, ela veio do Piauí. O nome dela é Lívia. Lívia desapareceu e até hoje o caso ainda não foi concluído, porque demorou muito a ver as câmeras de segurança. E quando foram ver as câmeras, já tinha perdido aquelas imagens ali que poderiam ajudar na conclusão desse caso. Os pais dela ainda clamam por justiça. Esse caso tem que ir para a mídia também, tem que ser falado também, para que ninguém esqueça. Não é justo que seja esquecido. Eu agradeço muito, muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.